A gente vai falar um pouco sobre planejar e sobre metas. E aí eu vou trazer uma passagem bíblica que está em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, que essa palavra ela deixa uma mensagem bem clara para nós, que é preciso planejar e que é preciso termos meta. Para que as coisas da gente elas não fiquem na metade do caminho e ela sirva de zombação para muitas pessoas. Nós pensamos que não, mas tem muitas pessoas que estão sempre de olho em cada um de nós. E todo ano, por bom que seja, a gente deseja que o próximo ano seja melhor. E quando aquele ano ele não foi bom, ou seja, nós desejamos que ele suma, que ele desapareça. E desejamos que venha um novo ano, como se surgir um novo ano fosse resolver algumas coisas na vida. Então, fazer um planejamento é uma das melhores coisas que tem. Criar metas. Em 2004, né, eu fiz um planejamento para minha vida conjugal, onde eu era solteiro na época, e tinha um propósito de arrumar namorada em 2005. E já se fazia aí 5 anos que eu estava vivendo a castidade. Para quem não sabe o que é a castidade, é você viver a castidade, a virtude da pureza. É você ali estar vivendo uma vida para Deus, esperando em Deus uma pessoa na qual você possa se relacionar e casar e ter uma vida matrimonial. Então, nesse período aí, eu criei um planejamento, criei metas para a minha vida conjugal. Esse ano, por exemplo, eu estou trabalhando a minha área profissional. Eu preciso fazer em 2022 aquilo que eu nunca fiz, aquilo que eu sonhei em fazer e que nunca coloquei em prática. Essa leitura de Lucas capítulo 14, versículo 28, ela vai deixar bem claro que as pessoas que não fazem um bom planejamento, as pessoas que não têm meta, são pessoas que elas vão servir de zombação para outras pessoas. Vamos meditar nessa palavra, vamos ler ela para a gente meditar. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos? Ou seja, a primeira coisa é sentar-se e calcular os gastos. Tudo que a gente vai fazer, eu vou fazer tal coisa, é preciso que antes a gente sente, crie um plano de ação, tenha um objetivo e coloque metas. Se a gente não colocar metas, o que é que acontece? As coisas ficam a Deus dará. Continua na leitura. E todos os que virem isso, vou voltar. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Vai ter sempre pessoas do nosso lado, olhando para nós, medindo a nossa vida, calculando a nossa vida. Então, precisamos criar um plano de ação para alcançarmos metas para 2022. Você já fez seu plano de ação? Talvez sim, mas tem outras pessoas que ainda não fizeram. É preciso fazer. É preciso sentar, começar a calcular, para não deixar a obra pela metade. A leitura aqui vai dizer que você não deixe a obra no alicerce. Muitos de nós temos várias ideias, muitos de nós temos vários sonhos, muitos de nós desejamos, temos bons pensamentos, bons sentimentos. Mas o que é que acontece? Por não ter um planejamento, por não ter metas, o que é que acontece? Fica os nossos sonhos, os nossos propósitos no alicerce. E muitas vezes ele serve de zombação para muitas pessoas. As pessoas às vezes não dizem para você, porque ela tem respeito
por você. Mas elas no pensamento delas ficam, porque elas pensam diferente de você. Elas não pensam igual a você. Elas calculam diferente de você, elas sonham diferente de você. Olha, quando José do Egito apresentou aos irmãos dele, apresentou ao pai dele o sonho dele, gerou atrito entre a família, gerou confusão entre a família. Os irmãos de José do Egito ficaram com ciúme, ficaram com inveja, começaram a tramar coisas contra ele. Só que José do Egito, ele trazia na memória dele, na lembrança dele, aquele sonho de maneira nítida. Ele trazia aquele sonho na mente dele de forma real. Quando José do Egito fala para os irmãos, quando José do Egito ele fala para o pai do sonho que ele tinha, de um dia governar, das pessoas se curvarem diante dele, se voltarem a ele, buscarem ele, os irmãos dele ficaram chateados. Porque José era uma pessoa, José entre os irmãos, ele era mais novo. E os mais velhos nem sempre querem dar espaço aos mais novos. Você tira dentro de uma empresa. Aquelas pessoas mais antigas dentro da empresa, elas querem mandar naquela empresa. Aquelas pessoas mais antigas dentro da igreja, elas querem mandar naquela igreja. As pessoas mais antigas nas suas amizades, elas querem mandar na sua amizade. A leitura diz aqui que nós temos que calcular, nós temos que sentar, nós temos que medir. Olha, se não é tempo de fazer, eu não vou fazer. Mas se é tempo para fazer, eu vou fazer. Eu já fiz 2 investimentos na minha vida. E todos os 2 investimentos, né, eles deram errado. E depois que eles deram errado, eu fui calcular. E eu me dei totalmente errado. Eu calculei errado. Eu não sentei para de fato planejar de uma forma correta. Eu não busquei conselheiros. É importante que tenhamos conselheiros. É importante que tenhamos pessoas. Tem pessoas que criam um plano de ação sozinho, uma ideia sozinha. E aí quebra a cara. Ah, não vou falar para tal pessoa não, porque isso estraga. Ok, cada um trabalha de uma forma. Mas se nós buscarmos pessoas conhecedoras, pessoas que realmente dominem a causa, aquela construção que nós começamos, ela não vai servir de zombação. Esses 2 investimentos que eu fiz, ele só não serviu de zombação totalmente porque ele não atingiu a minha vida, porque não prejudicou a minha vida. Ou seja, eu calculei e aquele cálculo que eu fiz, dentro daquilo que eu coloquei como propósito, eu usei aquele valor e aquele valor ali, ele não ia fazer diferença nas minhas finanças. Ele não ia comprometer a minha vida financeira, os meus compromissos, os meus pagamentos. Por isso que ele não se viu de zombação. Mas, se você não tem força sobre si de resistir, você se frustra. Porque você já pensou? Por 2 vezes você faz uma coisa e ela não dá certo. E você tinha um propósito, você tinha um sonho daquilo ali. E aí você faz uma outra coisa e ela não dá certo. Aquilo ali pode te frustrar. No meu caso, não me frustrou. Porque eu calculei, porque eu medi. Deu errado, deu errado. Porque eu não sentei bem, porque eu não calculei bem. Na sua vida, nas 11 áreas da sua vida, em 2022, qual é a área que você quer trabalhar? Como é que você está dentro do seu casamento? Do jeito que o seu casamento está, dá para ir adiante? Você que coloca culpa na mulher, você que coloca culpa no homem, né? Você mulher, dá para ir adiante? É isso que você quer? Faz quanto tempo que você vem sofrendo dentro do seu casamento? O que está acontecendo dentro do seu casamento? Por que outras pessoas vivem bem? Por que outras pessoas são felizes dentro do casamento? Por que você não está feliz dentro do seu casamento?
Muitas vezes nós achamos porque o outro é diferente, porque o outro um colabora com o outro e que sua esposa não colabora com você, que seu esposo não colabora. Ei, para com isso. A nossa vida, quem temos que consertar somos nós. Dentro do meu trabalho, tudo que der de errado, o responsável sou eu. O responsável sou eu. Nas minhas finanças, tudo que der de errado, eu sou responsável pelas minhas finanças. Eu sou responsável. Tem coisas que acontecem, que nós não temos culpa, não somos responsáveis. Mas, diante da situação que nós estamos, digamos ruim, diante da situação ruim que você está, você tem que trabalhar ela. Eu, por exemplo, na minha área profissional, eu tenho sofrido, eu tenho passado por situações difíceis. E por não planejar bem, por não criar meta, por não tomar decisões assertivas, eu fico pagando o preço. Mas 2022, eu tomei uma decisão ontem. Em 2022 eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer. Mas que por um motivo ou outro eu não colocava em prática. Como é que está a tua saúde? Entre ano e sai ano. Você reclama dos médicos, você reclama dos medicamentos, você reclama das alimentações que hoje tem, que é vendida, mas como é que você está tratando? Como é que você está cuidando da sua saúde? Como é que você está cuidando da sua saúde? O que é que você está fazendo por ela? Aonde você está investindo nela? Qual foi o momento que você sentou, planejou e criou metas para que sua saúde melhore? Você tem cuidado da sua saúde ou tem deixado a sua saúde, por conta do tempo? Você tem cuidado da sua saúde ou tem deixado a sua saúde na mão dos médicos? O que é que você tem feito com a sua saúde? De que forma você tem colaborado, contribuído com a sua saúde? A leitura, presta bem atenção. Um homem, quando ele pensa em construir uma torre, ele para, ele senta e ele começa a calcular. Ele tem que calcular as pedras, se for colocar pedra. Ele tem que calcular tijolo, se ele vai colocar tijolo. Ele tem que calcular o tipo de areia que ele vai colocar. Ele tem que calcular o tipo de cimento que ele vai colocar. Ele tem que ter ali um bom arquiteto. Ele tem que ter ali um bom engenheiro. Ele tem que ter ali um bom mestre de obra. Ele tem que ter ali bons pedreiros, bons serventes. Ele tem que ter ali uma boa equipe. Ele tem que ter o financeiro já preparado para iniciar e terminar, porque se ele não terminar, serve de zombação. Olha lá para o seu bairro. Olha lá para a rua onde você mora. Pessoas que iniciaram uma obra e não concluíram e deixaram pela metade. Detonaram o seu financeiro. Mataram, enterraram o seu financeiro, colocaram ali e ali ficou. Não houve progresso, não cresceu. Imagina só aquele valor que foi colocado ali naquela obra, que você conhece, que você já viu. Talvez você mesmo já fez isso e não concluiu. Aquele dinheiro está enterrado. Aquele dinheiro, se ele tivesse numa boa aplicação, ele estaria gerando juros. Ele estaria crescendo, mas está ali porque calculou errado, porque fez errado. Na área de construção tem um ditado que diz assim: tudo que você calcular para construir dá errado. Você faz um cálculo, vira um cálculo. Mentira. Mentira, não é por aí. Se você pega pessoas especialistas para poder medir, vou lhe dar um exemplo. Você pega a equipe, pega todos eles ali preparadíssimos, e ele diz assim, vai gastar aí 100 mil. Só comece quando você tiver 150. Só comece quando você tiver 200. Eu duvido ficar pela metade. Não fica pela metade. Agora, se diz que é 100, você começa com 80, começa com 70, e você não tem condições financeiras para chegar ao término, vai ficar pela metade. É feito lado financeiro. Entra ano e sai ano e você não sai desse maldito desse cartão. E quando sai, com 15 dias você volta para ele. E quando sai, com um mês, você volta para esse maldito desse cartão. Porque já está dentro da tua mente, está lá no teu inconsciente, Você condicionou a sua mente a dever. E quer ter uma vida sem dever. Mas como?
se você não faz um planejamento, se você não tem metas. Em 2020, cria metas. Você tem um ano inteiro, você tem 12 meses para pagar suas dívidas. Faz de tudo para não comprar fiado, para não comprar no cartão. Diminui suas compras, elimina muitas coisas que não é necessário. Uma das coisas que eu faço com a minha esposa, tanto eu a ajudo, como ela me ajuda muito. Quando eu penso em comprar uma coisa, eu geralmente combino muito com ela, né? E às vezes eu vou empolgado para comprar uma coisa e ela pergunta a mim: há necessidade? Porque tem coisas que não há necessidade. Quando não há necessidade, não compre. Por mais que você queira, por mais que você esteja atraído por aquele produto, não compre. Compre o que é necessário. Olha lá a quantidade de sapato que você tem, sandálias. Olha lá a quantidade de camisa, de roupa, de vestido, né? Olha lá o que você tem dentro do seu guarda-roupa. Por exemplo, né? Tem pessoas que compram roupa para Natal, tendo roupa, mas precisa se apresentar diante das pessoas com uma roupa nova. Tem pessoas que compram roupa para ano, tendo roupa, mas precisa se apresentar para as pessoas com uma roupa nova. Quem disse a você que você tem que se apresentar com uma roupa nova para outras pessoas? É mentira isso aí, é você que quer. E aí você compromete o seu financeiro, você destrói, você enterra o seu financeiro. Olha que eu estou falando de 3 áreas da nossa vida. Eu falei sobre o matrimônio, eu falei sobre a saúde e agora estou falando sobre o financeiro. Calcular, medir, é justamente isso. É sentar-se e ver o que é que eu estou fazendo de errado. Que as coisas que eu faço geram resultado errado. O que é que eu estou repetindo? As mesmas coisas que não estão dando resultado positivo. Então, você pode abordar aí as outras 9 áreas da sua vida. Aí talvez você não saiba, mas você vai saber. Eu vou tocar no assunto. Eu vou falar. Fica me acompanhando. Se você gostou, compartilha. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Sucesso!